Perguntaram se a terceira temporada de The White Lotus estava boa. Eu respondi que sim. Em seguida veio a réplica, e só melhora, né? Minha resposta foi que não. Que nem melhora nem piora. The White Lotus é isso aí, ó. Cada episódio um presente. É não daqueles que você ama, meu Deus, que presente maravilhoso. É daqueles que você usa. Sabe a diferença? Antes de falar mais sobre essa maravilha, fica o aviso de spoilers. Permaneça por sua conta e risco e já aproveito para se inscrever no canal e deixar um like. Agora sim, vamos ao que interessa, falar de The White Lotus, episódio 2, temporada 3. Assim como em temporadas anteriores, acompanhamos praticamente um dia inteiro muito bem segmentado dos nossos personagens. Amanhecer, café da manhã, atividades, almoço, entardecer, mais conversa, anoitecer, jantar, novas interações e por aí vai. Um dia intenso para muitos, apesar de toda aquela realidade existir para descansar, mas antes disso, o episódio volta ao finalzinho do anterior. E por um motivo bem interessante. Olha como o White Lotus é esperto. No episódio passado eu falei bastante da Lowry como essa coitada, acuada, angustiada, sei lá como você quiser entender. Não é que eu tenha errado nessa interpretação. Ainda dá pra pensar assim. Mas a cena das amigas que a fez chorar, vista por outro ângulo, permite novas leituras. Kate e Jacqueline falam da Lowry com um misto de pena e arrogância. Elogiam e batem ao mesmo tempo, como se fossem superiores ou estivessem num momento melhor, mas há também um certo pesar, como quem ainda nutre um certo carinho, ou que um dia teve algum carinho, não sei, é difícil entender. É uma cena ambígua em todos os aspectos, assim como a Kate, que primeiro diz que a amiga parece feliz e depois diz que parece triste. Isso pode ser tanto para seguir a Jacqueline, né, a líder do trio, para não contrariar ela, porque ela que faz essa opinião mudar, quanto também porque talvez ela já não consiga mais interpretar a amiga, já não consiga mais interpretar a Lowry, dada a distância que elas estavam antes dessa viagem. Isso me faz pensar na vida também, né? Como que o tempo e a distância nos empurram para longe daqueles amigos que a gente aprendeu a ler nos detalhes. Se a gente muda ao longo dos anos, aquele amigo será o mesmo quando a gente o reencontrar? Evidentemente que não. E aí o episódio reforça essa ideia quando mostra a Kate dizendo que Austin, né, a sociedade, mudou a sua alimentação. Mas é muito mais do que a sua alimentação. Mudou ela, muito provavelmente. E esse momento, né, nessa outra cena, pode ser um símbolo para a gente interpretar que a cidade a transformou, mas também que a distância, por consequência, modificou aquela amizade, ou aquelas amizades. Se no episódio passado Jacqueline era o centro das cenas, agora é Kate, e isso nos obriga a observá-la mais de perto aqui nas interações. Mais tarde, quando Lowry e Kate conversam sobre a Jacqueline, a dinâmica se inverte dessa cena do episódio anterior. Lowry, antes a coitada que chorava ao ver as duas conversando, agora destila um pouco de rancor sobre a amiga e sobre o seu casamento. Ela se projeta em Jacqueline. Essa é a verdade, ela se projeta ali, pode perceber. Ela tá falando mais dela do que da outra. E Jacqueline escuta isso. Como a Lowry, apesar de não ter escutado, percebeu que estavam falando dela. A gente percebe, né? Isso é algo que a gente consegue perceber. O que Lowry fez, é bom que se diga, foi devolver o insulto de mais cedo, quando mencionaram que a sua biopedância e a biopedância lá da Jacqueline eram parecidas, os seus dados foram parecidos, sem nem perceberem o quão fajuto aquilo dali poderia ser. Preferiram se insultar, sutilmente, é verdade, e depois foram tomar um drink, se viraram de costas na cena, lá da praia, né? Quando as duas estão conversando, as três estão conversando. E essa cena vai se conectar com a primeira, porque se as duas acham que Lowry tá desleixada, a bioimpedância vem mostrar o contrário. Então quer dizer que Jacqueline também pode estar desleixada se ela achar Lowry desleixada. E foi ela quem disse que a amiga está desleixada, convencendo Kate do oposto da sua visão no começo lá do papo. Tem outra coisa que as aproxima. Note como no privado as duas falavam que o que acabou com a Lowry foi o trabalho, que a Lowry era dedicada demais, né? Se colocava por inteira ali. Depois é Jacqueline que se mostra totalmente refém do trabalho, dizendo que só pode comer do jeito que come por conta dele, vive a vida do jeito que vive por conta dele e assim sucessivamente. Sua vida é o trabalho, ou seja, ela e Lowry têm mais paralelos do que Kate e ela, mas ao mesmo tempo revelam uma contradição, e esse episódio vai falar sobre várias contradições de vários personagens. Na verdade, The White Lotus como um todo, né? A grande contradição aqui é, ela tá falando isso da praia, tomando uns bons drinks. Ou seja, é o trabalho que proporciona aquilo. Ela quer abrir mão disso? Mas como eu estava dizendo, Lowry devolve a provocação, mas em privado, o que mostra que guarda rancor, mas não o exibe para Jacqueline. Jacqueline, por sua vez, precisa ser sempre a melhor das três, pelo menos no que tange ao corpo.
Isso me faz pensar no que ela e a Jacqueline conversariam ou conversarão sem a presença da Kate. O fato é que essas amigas já não parecem tão reais, assim como a experiência naquele resort como um todo. Como diz ali a Piper, né? A filha dos Ratcliffe, aquilo dali não é real. Trazendo para texto, inclusive, algo que eu falei no episódio passado. A cena final, né, essa laminha do episódio anterior, é rompida por Laurie voltando para pegar a bolsa e assustando as amigas. E a mim também, diga-se de passagem. Ela bate no vidro, pá, pá, pá. A tranquilidade da conversa é destruída. Essa é uma cena espelho da primeira cena do primeiro episódio, quando com um vidro atrás ali, as pessoas estavam meditando, sussurrando, falando baixinho, e um tiro atravessa o vidro. The White Lotus, ou seja, vai se basear nessa interrupção constante. É um padrão do episódio, portanto acredito que vai ser um padrão da temporada. A suposta paz de alguns será constantemente destruída, como foi destruída nesse episódio também, em termos macro, por um assalto, né? A realidade, e é essa brincadeira que o episódio também faz, vem bater a porta várias vezes. Vem bater a porta ali pro pai, que tá ao telefone, né? Pra Chelsea, com relação ao assalto. Com o Rick, na sua meditação, na sua terapia. Com a Belinda, ao reconhecer um rosto familiar na outra mesa. Mas também ao ser acordada de rompante pelo alarme do seu celular. Lembrando que ela tem que trabalhar, apesar de estar naquele paraíso. Ao final da cena das amigas, né? O macaco ali as observa. É o deus macaco Hanuman, a estátua do deus macaco Hanuman. E tem um certo deboche ali, né? No rosto, na cara. A gente já aprendeu na segunda temporada que objetos locais costumam cobrar um preço de quem os desdenha. E isso eu acredito também será cobrado aí nessa amizade. Se será caro ou barato, e quem vai pagar, aí já é outra história. Timothy, patriarca dos Ratcliffe, começa o dia de costas para a mulher, que dorme profundamente sob efeito de remédios. A primeira coisa que faz é pegar o celular. Ele está no resort da Tailândia, mas boa parte de si não está. Está ali naquele aparelhinho, do outro lado do mundo, em outro fuso horário, como ele diz. E isso acontece com vários de nós. A gente está fisicamente presente num canto, mas a nossa mente continua presa ali, ao telefone, a outras realidades, a não querer estar lá. Aquele telefone, esse trequinho aqui, que nos chama para que a gente se conecte ao que ele tem a nos dizer e, portanto, a gente se conecta da realidade e do que ela tem a nos dizer. O Timothy, perceba, faz de tudo para fugir da própria vida. Ele foge da esposa, mas ao mesmo tempo a sua vida real traz problemas e mina a sua aparência de bonachão. Até a gerente ali do empreendimento, não é a gerente não, a responsável ali pela família, pergunta: você tem certeza que não quer deixar esse celular de lado? Tô perguntando mais uma vez, você tem certeza? Seria tão bom pra você? E ele disse que não. Faz pouco lhe dar aquela proposta. Talvez seria interessante ele não saber a verdade e quando voltar ter que enfrentá-la. Muitas vezes a gente vive antecipadamente algo que nem será do jeito que vai ser, entende? Do jeito que a gente acha que vai ser, melhor dizendo. Às vezes é melhor deixar o circo pegar fogo e depois a gente vê o que sobra. A gente já tá no resort, tranquilão. O que muda? O despertar do Rick e Chelsea também sugere desconexão. Ela o abraça, mas ele se sente sufocado. Assim como Timothy, Rick não está lá por estar, mas está para resolver algo. O que? Você pergunta. Como ele diz pro Greg: coisas, muitas coisas. A conversa entre os dois, entre o Rick e o Greg, ao final do dia ali, né, mais precisamente, sugere uma proximidade maior do que aparentam. Se Greg era, e talvez ainda seja, um charlatão, a gente pode inferir que o Rick também está nessa linha. Não da mesma forma, é verdade, mas está por ali. Mais tarde, ao conversar com Chelsea, antes de fazer ali o sexo, ele diz que a companheira de Greg é uma prostituta de luxo. Chelsea discorda. E no fim, afirma que na verdade as duas são parecidas. Eita, entrelinha danada, viu, White Lotus? Safadeza sua, White Lotus. A cena permite múltiplas interpretações, né? Tanto que Rick apenas ri e muda de assunto. Chelsea brinca um pouco mais cedo que o Rick, ele tá ficando careca que nem o Greg. O cabelo dele ainda é farto, mas o plano fica de tal maneira que as entradas são visíveis. Ou seja, em termos alegóricos, o que a cabeleira do Rick esconde? Ou melhor, o que o Rick em si esconde?
Na sessão de terapia, ele se recusa a reconhecer a sabedoria da terapeuta indiana, mas ao mesmo tempo, quando fala sobre o seu passado, algo claramente o toca, ou seja, ela é competente, contrariando ali o cara. No almoço, ele tá mais perdido quando ele volta lá da terapia, né? A atuação do Walter Goggins fica mais melancólica, mais próxima daquele momento em que ele abraça a Chelsea depois do assalto, ou seja, demonstrando mais carinho. Talvez esse seja o seu lado mais real, se a gente pensar bem. O lado que não está obstinado ali numa missão que ele foi resolver, em algo que ele foi resolver. Compare essa cena dele no almoço e a cena dele abraçando a Chelsea com a cena quando ele expõe uma certa frieza ao responder que ela não ia morrer. Você não vai morrer. Ou quando conversa com o Greg sobre o que fazia antes. Fazíamos muitas coisas e etc. Frieza, retidão. Rick guarda segredos que ainda não nos permite acessar, isso é fato, né? Isso é fácil de enxergar. E é legal perceber que quando isso começa a acontecer, ele vai perdendo uma máscara que veste. Sua postura fria e calculista lembra o sujeito atento que observa ali a dona do resort falar sobre Bangkok, que faz com que ele decida, inclusive, ir também para Bangkok, né? Passar alguns dias lá, nos fazendo perguntar o que ele quer com o marido dela, né? Enfim. Mas a impressão que me dá, olhando aí pro Rick, é como se ele fosse, eu não estou dizendo que ele é, mas é como se ele fosse aqueles assassinos contratados, né? Em White Lotus, nada é exatamente o que parece. Assim como aquela experiência no resort como um todo, já falei. Mas o Rick parece aqueles assassinos contratados, não parece? Lembra muito o filme O Assassino, do Fincher, do David Fincher. Ali o Michael Fassbender, o protagonista do filme, fala sobre esse tédio de ter que viver outra vida e fala sobre algo que o Rick falou, esse tanque vazio que ele é. Por que ele é um tanque vazio? Como ele diz, nem tem identidade. Porque para se ter várias identidades, você precisa se esvaziar por inteiro. O filme O Assassino fala sobre isso e fala também como isso o distancia da sua vida real. Coisa que o Rick está fazendo ali o tempo inteiro com a Chelsea. Não estou dizendo que ele é um assassino, mas a inteligência do roteiro é o desenhar como tal para que a gente pense além, né, nessa dinâmica que ele traz aqui para a temporada. A gente acorda também com a irmã fazendo yoga. Ela tá muito mais conectada com aquela experiência do que todos ali, de certa forma, mas quando vai fazer a yoga em grupo, ela é atrapalhada, né? Vemos o irmão do meio, que continua olhando com desejo para o corpo do Saxon, e surge aqui um pensamento sobre os três. Piper se revolta mais tarde ao descobrir que o Saxon falou sobre ela com certa intimidade. Irmãos, é verdade, costumam se irritar uns com os outros, isso é bem normal, mas a dinâmica entre Saxon, Locke e Piper pode sugerir que nem todos ali são filhos da Victoria e do Timothy enquanto casal, apenas de um, do outro, de um, enfim. Mas isso por hora é irrelevante. O que é relevante, o que importa é que a Piper parece preocupada com a fé do Locke. Tem carinho por ele, ao contrário do que sente pelo irmão mais velho, mas Locke também parece acuado pelos dois. Ela cobra com sutileza a meditação do irmão, a reza do irmão, um caminho que talvez ela esteja seguindo, é verdade. Já Saxon pressiona o irmão por ter esse lado macho alfa, né? O Locke tenta corresponder aos dois, e assim ele não tem identidade. Ele tenta dizer pra Piper que, eu rezei, não senti a tal presença aí. Será que ele rezou mesmo? Ao mesmo tempo ele fica se vendendo como esse bichão aí, como o irmão quer que ele seja. Sua personalidade, a verdade é esmagada entre os dois. E pelos dois. A montagem é interessante. Quando o Locke vai meditar e o plano corta do seu olho, ele vai pro olho do Saxon, mostrando pela organização das cenas quem é que está ocupando os pensamentos do jovem naquele momento ali de relaxamento. Saxon, aliás, não é exatamente o que vende nunca, né? Mais uma vez nesse episódio. Basta um toque feminino para que ele se excite. Ele tá literalmente à flor da pele. E quem vive à flor da pele demais, sabemos bem, talvez esteja experimentando poucas peles. Se é que você me entende. Antes da massagem, falando agora da mãe, ela tá estressada, né? A Vitória tá estressada. Pra tudo ela tá estressada. Parece uma narcisa. Ela tá estressada e meio que contente ao mesmo tempo. É estranho. É uma euforia falsa. O remédio nem tem tempo de fazer efeito e ela já sente. É como se fosse um placebo. Como se a vida dela em si fosse um placebo. Anestesiada das verdades da vida. Fala assim pro filho mais velho quando tá fazendo barulho ali. Peça pro homem pegar o seu negócio de bater o shake. Nem pra se levantar e buscar, ajudar. Ela tá acostumada a ser servida o tempo todo. E assim se serve de remédios. No fim da massagem, fala alto ao telefone e também reclama do barulho do filho mais velho. Diz que a massagem vai acabar. Isso representa tanto a galera que vai pra yoga. Tem um dia, 24 horas do dia. 23 horas é um caos. 1 hora
é a paz da yoga. Corre pra chegar na yoga. Corre da yoga pra chegar no próximo compromisso. Qual é o sentido disso, gente? E a Piper tá ali, entre os dois. Entre a mãe que se irrita com o som, né, com o barulho do Saxon, e entre o próprio Saxon, que faz essa zoada inteira. Piper também tá cheia de contradições, tá? Vou já falar sobre isso. Já falar sobre isso. A mãe é insuportável, né? Trata a Kate lá, sei lá, como uma passante. O Saxon também, insuportável, já comentei. Locke, por sua vez, não consegue se entregar ao que parece sentir. Ou tem dúvidas, é bom que se diga, tá? O pai, ele reafirma os comportamentos do filho mais velho e da mãe, né? Da mãe, no caso, da esposa. Ele ri dos absurdos ditos pelos dois. São, no fundo, uma família conservadora clássica, digo, tradicional. Você entendeu? Piper é apresentada como a rebelde, mas se realmente fosse rebelde, não estaria ali. Por isso ela vive contradições. Ela reclama do local, daquela falsidade inteira, do que seus parentes dizem, mas também é muito conveniente estar ali com tudo pago pelo pai, em vez de buscar a vida que ela parece defender, que ela parece entender, seja o que for. E o pai, repito, sustenta todas essas contradições. É o amálgama disso tudo. A gente descobre que ele está envolvido em uma grande falcatrua. Um esquema que envolve a Polícia Federal. Ou seja, ele é uma grande fachada também. Quando ele observa ali a família, né? E talvez tema pelo que pode acontecer com ele, não sei se pelos outros também. O que ele tá vendo, na verdade, é uma vida que talvez ele vá perder diante do que está para acontecer. Porque ele e a sua personalidade são o pilar daquilo tudo. É ele que sustenta aquela família reachata. Que várias interações guardam segredos, isso já era esperado em The White Lotus, mas nessa temporada tudo parece ainda mais intrincado, né? Por exemplo, Belinda acorda irritada ali com o despertador, como eu já falei antes, parecia estar feliz por estar ali. Ainda está, é verdade, mas como se o alarme a lembrasse de que aquilo é trabalho, né? Tão trabalho quanto para Mook e o Guy Tok, né, o porteiro, que só conseguem almoçar juntos durante o expediente. Belinda oscila entre aprender a massagem com a sua versão local, digamos assim, e desejar aquele corpo, algo que, convenhamos, um profissional não poderia fazer, não deveria fazer. Tudo é muito sutil. O nome do seu companheiro no spa é Pornchai, que pode ser um nome comum na Tailândia, mas dentro de uma série americana é impossível ignorar que porn remete a pornografia. Mas, se pensarmos assim, olha que esperto de The White Lotus. A gente cai na armadilha de julgá-lo sob um olhar ocidental, praticando, portanto, uma grande xenofobia. Se você achou, olha, pornô, tava pensando nisso mesmo. Xenofobia, minha e tua, pô. The White Lotus, cara, é isso que é fascinante. Nos faz perceber como as interações escondem hipocrisias o tempo todo ali dos personagens, mas a gente também, nós espectadores, também estamos cheios de hipocrisias, contradições. Nossos pensamentos revelam, é porque a gente não verbaliza, que nem a mãe e que nem o Saxon. Os segredos, sejam grandes ou pequenos, permeiam todas as relações. Até mesmo na interação entre o Russo e o Guy Tok, né, o porteiro, que o convida ali para uma luta, mas com um tom ambíguo, fica uma tensão difícil de definir. Ou é o meu cérebro aí? E aí é que tá o ponto. Somos então como a Piper, julgando aqueles que enxergam o lugar sob um viés mais sensual e estereotipado, mas ao mesmo tempo levados a especular sobre essas questões o tempo inteiro. Somos que nem a Portia lá na segunda temporada, a Portia, né? A Portia lá na temporada anterior. Isto é, vendendo todo o feminismo, que ela é desenrolada, etc. Aí aparece um sujeito bacana, ela não quer ficar com ele, quer ficar com um cara que é mais cafajeste. Piper é assim, a gente é assim. A gente tá sendo isso. Quando a gente olha para um nome e pensa isso, a gente tá sendo isso. Quando a gente olha para uma relação uma relação normal entre duas pessoas e acha que vai acontecer um pouco mais, a gente também pensa isso, pô. Não me engane. Eu sei o que você pensa de várias interações, de várias possibilidades que podem sair delas. Eu sei, não me engane. Não me engane. O assalto, como eu falei, né, rompe a suposta paz do episódio e faz com que desconfiemos mais da companheira de Greg, que se escondeu no momento mais crítico ali, nos levando a questionar suas reais intenções. Também está escondidinho ali. Também expõe que Rick, apesar das suas dificuldades, nutre certo carinho por Chelsea e que ela, por sua vez, está carente, ou se faz muito bem de carente. O que ela fará com essa carência se Rick não estará por perto aí nos próximos dias? Vale pensar, considerando as tensões que crescem por ali. E onde estava Greg, que não apareceu como o Rick apareceu ao final do assalto? Curioso, né? Só é bom ter cuidado, repito, com o óbvio. Porque o óbvio em The White Lotus nem sempre estão casados, nem sempre. Às vezes sim, mas nem sempre. Chelsea é uma personagem fascinante, tá? Fascinante.
sabe o que quer e como manipular os outros para conseguir. Faz isso com tanta sutileza que mal parece estar agindo. Inclusive, você pode discordar disso que eu acabei de falar, de tão sutil que ela é. Perceba como ela excita o companheiro utilizando a sua carência e consegue o que quer, coisa que não fez na noite anterior, coisa que não fez no dia anterior, e ela se coloca nessa posição para conseguir ler o seu sexo e etc, se fazendo de coitada, carente. Coisa que não parece ser. Ela parece bem resolvidinha dentro da suposta ignorância dela. Ignorância no sentido de ser meio ingênua. O episódio reforça muito bem uma dúvida sobre o que realmente é de verdade ali, né? Assim como no episódio passado, esse limiar entre realidade e falsidade é questionado o tempo todo. Ele constrói uma certa ambiguidade ao nos dar um dia inteiro na vida dos personagens, equilibrando seus núcleos dentro dessa narrativa o tempo inteiro. É tudo muito equilibrado. Nada parece jogado ao acaso. Pelo contrário, tudo se entrelaça de alguma forma, criando uma estrutura bem mais refinada do que nas temporadas anteriores. Rick é filosófico durante a sessão de terapia. Criou uma fachada tão intensa quanto a do próprio resort. Ele diz que é um tanque vazio, como eu disse, né, mais cedo aqui, para que ele seja como é. Será que vários ali também não são? Apenas uma fachada? Em outras palavras, ele é igual aquele resort, ele é nada. Ele é vazio por dentro. Por fora parece aquela maravilha inteira. Assim como a família Ratcliffe também é uma fachada prestes a ruir. A amizade entre as três amigas também se baseia em aparências e inclusive uma serve de fachada para outra. Uma parece incompleta para outra ou até o casamento da Jack é colocado em questão, como sendo também, portanto, uma fachada. Piper e Locke vivem suas próprias falsidades a não se mostrarem com sinceridade total. Ela fala algo, mas não vive. Ele pensa, mas não fala. Até as relações entre os funcionários também sugerem isso. Após o assalto, a Mook se preocupa com o Gaitok e diz que ele é forte, que ele é bravo, mas antes dava um fora carinhoso nele. Por que ela quer mantê-lo por perto, preso a ela, preso a esse sentimento, preso a essa ilusão? Porque ela gosta da fachada. Entende o meu ponto? Ninguém está impune a essa fachada aqui de The White Lotus. Aí a gente pode acompanhar isso como o deus, ou como a estátua do Hanuman, o deus macaco, observando e esperando que as bizarrices sejam cobradas, né, tenham um preço. Ou a gente pode ficar que nem a Piper, querendo respostas e etc, e não fazendo nada por isso. Os mais ansiosos e os mais passivos, como eu, estão aqui. E The White Lotus fala pra gente que querem só se divertir um dia a mais, como eu, com aquelas bizarrices como um todo, e ela também responde ali e acolá para aqueles que são mais necessitados de respostas. Mike White sabe muito bem o público que ele quer atingir com The White Lotus, e eu acho que vai além. Ele atinge até o seu não público. Essa série é fabulosa, mais um roteiro muito bem escrito. É isso, muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, espero ter te ajudado nas reflexões sobre o episódio, que isso tenha enriquecido aí a sua experiência. Agora peço seu like como retribuição e, se possível, a sua inscrição no canal. Forte abraço em vocês, espero te ver numa próxima oportunidade e tchau.